Essa palavra, ela é um pouco difícil de falar. Quando eu digo difícil de falar, é difícil de entender. E eu não estou subestimando a inteligência de ninguém, mas é porque para mim isso é uma das coisas difíceis de entender. Como que eu consigo alinhar a minha mente ao meu propósito? Nossa maior crise, na maioria das vezes, é justamente a nossa mente que nos trai. Nós temos um futuro extraordinário, nós temos uma vida poderosa, uma colheita incrível, mas às vezes a nossa mente não nos deixa identificar que aquilo que estamos vivendo já é parte do nosso propósito. A nossa mente nos sabota, ela nos deixa confusos num ambiente onde éramos para ter a certeza total e plena daquilo que Deus tem e daquilo que Deus está fazendo. Eu vou te dizer uma coisa minha. Durante um período da minha vida, não conseguia desfrutar de algumas coisas, justamente por causa da minha mente. Não conseguia aproveitar algumas coisas, porque não acreditava que poderia desfrutar daquilo, mesmo tendo o acesso, mesmo estando disponível. Então o nosso maior limitador sempre é a nossa mente. Por isso que alinhar a mente com um propósito é um desafio. E o texto que eu vou ler para você, por mais que seja uma das parábolas de Jesus, ele demonstra exatamente alguém que não consegue ver o todo, alguém que não consegue entender as coisas. Então talvez eu vou fazer uma leitura um pouco mais longa, mas eu quero que você olhe dessa perspectiva. Alguém que consegue perder tudo sem motivos. Eu vou ler para você. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas capítulo 11. É a parábola do filho pródigo. Escute comigo. E ele disse: certo homem tinha 2 filhos. O mais jovem deles disse ao seu pai: me dá parte dos bens que tenho direito. E ele dividiu-lhe os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens, com uma vida desordeira. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele enviou os seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. E aqui começa, a Bíblia diz: e ele, caindo em si. Sabe, o cair em si é quando você percebe o erro que você cometeu. É quando você percebe que você não desfrutou do que deveria ter desfrutado. É quando você percebe que perdeu e só descobriu o valor depois que aquilo evaporou das suas mãos. É quando você olha para o todo e descobre que tinha tudo o que precisava e correu atrás do vento. É quando você despreza o que era prioridade, corre atrás do que era secundário, e quando se percebe, não tem mais absolutamente nada. Isso é o filho pródigo. Eu entendo que há um contexto teológico que não pode ser equivocado, que não pode ser negado, que está aqui, que é justamente o que Jesus está falando sobre o filho que se vai, sobre o pai, quão maravilhoso e generoso ele é, da maneira que ele trata o arrependimento do filho. Mas eu preciso partir de um pressuposto para comprovar a você um ponto. Se a nossa mentalidade
não estiver alinhada com o nosso propósito, nós podemos estar no lugar de fartura e vamos nos sentir em falta. Nós podemos estar no lugar perfeito e vamos nos sentir com problemas. A coisa mais absurda do nosso tempo é pessoas trocando famílias perfeitas e só se dando conta depois de muito tempo que a família dele foi desperdiçada por causa de um pensamento equivocado. Pessoas que têm tudo e que não conseguem ver o todo. E essa é a loucura do filho pródigo. Eu quero que você entenda que tudo aquilo que o filho pródigo foi atrás, ele já tinha dentro de casa. E a maior loucura é imaginar alguém que tem tudo o que precisa e não consegue ver. E na verdade nós somos vencidos exatamente no nosso campo de batalha. Joyce Meyer chama a nossa mente de campo de batalha, o que é uma terminação muito poderosa do que de fato somos. Mas entenda que quando a gente olha para esse garoto, o filho pródigo, você consegue entender que tudo o que ele precisava ele tinha. Só que é muito mais do que o que a gente pode imaginar. Vamos partir do pressuposto que o pai dele não é um pai normal. O pai da parábola, nós sempre sabemos quem ele foi e quem ele é. Nós estamos falando sobre Jesus. Então imagina que o pai do filho mais novo não é alguém comum, é simplesmente o próprio Criador, o próprio Cristo aqui. Lembrando que estamos falando de uma parábola. Só que veja, no ambiente da parábola, nós temos a liberdade interpretativa de saber que aquele lar era perfeito. E não é pelo irmão mais velho, porque logo em seguida vamos descobrir que há um problema dentro daquela casa. E o problema dentro daquela casa é um irmão que fez o certo pelo motivo errado a vida toda e que queria uma recompensa do pai. Só que o que eu quero que você entenda é: o filho mais novo tinha o pai dos sonhos. O pai dos sonhos, que é o pai da parábola, é Jesus. Você está conseguindo entender o que eu estou construindo? Há uma imagem de um lar perfeito. Há uma imagem onde não há escassez. Há uma imagem onde não falta absolutamente nada. Há um lugar onde o pai é perfeito, a casa é extraordinária. E nesse lugar, nessa geografia, alguém se sente incompleto. Alguém se sente em falta. Alguém deseja uma nova realidade. E aqui a palavra não vai dizer o porquê o filho fez, ou não destrincha o coração do filho, só mostra a decisão que ele toma. Ele vai até o pai e diz: olha pai, eu quero tudo aquilo que é meu. E aí o filho sai daquela casa e vai viver de maneira desordeira, gasta tudo que tinha. Eu tenho alguns pastores aqui. A gente ouve a vida toda que os filhos são o reflexo dos pais. E deixa eu te perguntar, você consegue imaginar Jesus, o pai da parábola, um pai desordeiro? Você consegue imaginar que o pai dessa parábola deu em algum momento uma brecha para que esse filho escolhesse esse caminho? Sim ou não? Sim ou não? Então peraí, então se esse exemplo não veio do pai, se esse exemplo não foi gerado dentro daquela casa, se nessa casa não há crise, não há escassez, aonde mora o problema? Simples, aqui. O problema repousa somente na cabeça desse garoto. O problema não é real. O problema é uma criação da cabeça de alguém que não está alinhado com o seu propósito, que não consegue ver o todo, que não consegue desfrutar de nada, que não consegue mensurar o tamanho do privilégio que ele tem de morar dentro daquele lar.
Agora eu começo a perceber que a maioria dos nossos problemas não são geográficos, não são conectados a realidades sólidas, mas problemas que nós criamos na nossa mente e que geram um governo sobre as nossas decisões. E por causa disso, por causa desse desalinhamento de realidade e mentalidade, muitas pessoas poderiam ter uma outra vida, mas escolhem a pior, porque o problema delas não é o contexto, não é o ambiente geográfico, mas é na cabeça. E aí eu costumo pensar de uma certa maneira, vai soar estranho, que se o problema é na nossa cabeça, deveria ser mais fácil de resolver. Mas pelo contrário, é o pior. O pior lugar para resolver os problemas é aqui dentro. Por quê? Porque nós não conseguimos dar nome, nós não conseguimos encontrar o problema. Quantos de nós já nos encontramos numa situação de angústia, mas havia festa à nossa volta? Quantos de nós já nos encontramos em profunda tristeza e a gente tinha tudo aquilo que precisava na nossa frente? Eu recebo todos os dias mensagens de pessoas que querem, por exemplo, tirar a própria vida. E aí você olha a vida da pessoa, um breve resumo, você descobre às vezes que é uma dívida. E não é uma grande dívida, mas é uma dívida potencializada pela mente. Então a pessoa começa a criar discursos: não, eu não consigo, não tem como, eu vou morrer, eu vou perder tudo, meu marido vai fazer isso, minha mulher quando descobrir, e aí a dívida ela vai potencializando. E eu vou falar números, 10 mil vira 10 milhões na cabeça. E aí você cria cenário, você cria a derrota, você cria tudo, até o momento que tudo aquilo que você estava vivendo, que era tangível, real, é desconstruído pela sua própria mente. E é onde o desalinhamento de propósito e mentalidade acontece. Esse garoto tinha tudo o que precisava, tudo. O pai, a casa, o alimento, a provisão, tudo. Talvez o único problema que ele tinha era o irmão. Só que o irmão só se torna problema quando ele volta, não quando ele estava na casa. E esse é o nosso ponto de inflexão, quando o nosso problema não é real e a gente não sabe que não é real. Eu poderia dizer para vocês algo que eu vivi essa semana. Recebi uma foto de uma arma, de alguém desejando tirar a própria vida. E aí você ouve o problema, e aí você olha que aquele problema é nada, é desse tamanho. Eu consigo pensar rapidamente e dizer vários problemas maiores que lidei na mesma semana, histórias piores. E aquela pessoa está num estágio de desespero, num absurdo de abandono, que na cabeça dela ninguém vive mais problema, que todos os problemas do mundo recaíram sobre ela, mas é só um pequeno problema. A loucura de tudo é porque às vezes o cair em si demora muito. O cair em si, para alguns parece que demora uma eternidade. Você precisa ser moído, passar necessidades, passar dores mais profundas, para lembrar do que aquilo que para você era uma grande dor, e ver que na verdade era absolutamente nada. E essa para mim é uma das coisas interessantes da nossa vida. As imagens que nós criamos na nossa mente são nossos maiores inimigos. A gente cria as projeções dramáticas, a gente cria o final das coisas e a gente acredita nelas. Eu vi uma coisa engraçada alguns dias atrás, inclusive gravei em uma das mensagens da nova série. Eu estava vendo um vídeo e esse era um senhor de idade dando uma entrevista para o Jô Soares há muitos anos atrás. Nessa entrevista ele fala que ele comprou uma garrafa térmica e a garrafa térmica não esquentava água, não mantinha água quente. E ele deixou aquela garrafa térmica lá, sabe, ficou passando e ele não resolveu o problema. Mas chegou um dia que ele olhou para aquela garrafa térmica e falou assim: hoje eu vou resolver o problema. E aí ele começou a pensar:
mas o pessoal não vai devolver o meu dinheiro, não vão trocar essa garrafa, eu não vou conseguir, eu vou chegar lá, o gerente vai brigar comigo. E aí ele começou a falar, não, mas eu entendo de lei. Ele começou a brigar na cabeça dele, não, eu vou fazer isso, eu vou falar aquilo, eu vou falar aquilo outro. E aí se ele falar isso, eu tenho o código do consumidor, vou mostrar para ele. Aí chegou para a mulher e falou, mulher, aonde tu compra essa garrafa? Ela falou, a loja, então eu vou lá trocar. Irmão, ele falou que ele não dormiu a noite toda, ficou brigando na mente dele, não, vou chegar lá, isso vai acontecer, ele vai brigar comigo, vai falar isso e tal. Nós vamos criando imagens na nossa mente. E ele chegou chegou na loja. E aí, bom, eu posso estar errando o nome da loja, na Pernambucanas. E ele chegou na loja e falou, gerente, olha, eu tive um problema com a minha garrafa, a garrafa não esquenta água. E aí, antes de ele falar qualquer coisa, o gerente falou, pois então, deixa lá e pegue uma nova. Mas não vai nem brigar, não vai nem discutir comigo. Tinha um texto preparado. Ele falou, não, tudo bem, acontece, deixa essa garrafa aqui e pegue a nova e vai embora, tá tudo certo, não precisa. E o recibo? Não precisa de recibo, tá tudo bem. Irmão, são coisas que criam na nossa cabeça. E ele chegou em casa e disse, mulher do céu, você acredita que eu cheguei na loja e eles trocaram a garrafa? E a mulher falou para ele, você acredita que não foi nem nessa loja que eu comprei a garrafa? O que eu quero dizer para você? A maioria dos nossos problemas nós mesmos criamos na nossa cabeça. O amanhã que criamos na nossa mente, às vezes é o nosso maior desafio. A gente já está dizendo, não vai dar certo. A gente já está acreditando, não vai acontecer. A gente já está acreditando, Deus não vai fazer, Deus não vai realizar, Deus prometeu, mas talvez na minha vez Deus não vai cumprir. Você entende? O nosso problema está aqui. E o cair em si é a nossa saída. Só que às vezes o cair em si é quando a comida acaba. O cair em si é quando a gente se depara com problemas reais de verdade. E aí a gente diz, puxa vida, meu Deus do céu, quantas pessoas depois que abandonam a família caem em si. Quantas pessoas que depois de abandonar um casamento de longos anos caem em si. Quantas pessoas que depois de abandonar um lugar que não deveria ter saído, caem em si. E quando viu, tarde demais. Todos os dias tem alguém caindo em si. Todos os dias tem alguém extremamente desalinhado com o propósito de Deus caindo em si. Todos os dias tem alguém acreditando na sua própria mente e sendo traído do seu propósito por causa das escolhas que está fazendo. O que eu acho extraordinário nessa parábola é porque Jesus dá o final mais improvável que poderia existir. A Bíblia diz que quando ele cai em si, eu vou ler para você. Isso aqui para mim é algo maravilhoso. Olha só. E ele caindo em si, disse, quantos servos do meu pai têm pão suficiente de sobra, e eu aqui pereço fome? Levantar-me-ei e irei para o meu pai e lhe direi, pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Lembra, isso aqui está tudo na cabeça dele, não está acontecendo, você está entendendo? Ele está dizendo, olha, os servos do meu pai têm pão sobrando, então eu vou me levantar. Ele está criando o filme na cabeça dele, você está entendendo? Ele está projetando na mente dele como vai acontecer a volta dele. Aleluia. Eu vou continuar. Eu me levantar-me-ei e vou para o meu pai e direi, pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Faze-me como um dos teus servidores. Você entendeu? Isso aqui ele projetou na mente dele. Eu vou me levantar. Eu caí em si, peraí, eu pensei que não tinha nada, mas os servos do meu pai vivem melhor do que eu vivo agora. Então eu vou me levantar, vou até ele, vou pedir perdão e vou fazer um pedido. Pai, me deixa ser o teu servo, me deixa ser um funcionário da tua casa. Só que isso aqui só está na mente dele, isso aqui não é real.
Isso aqui é o filme que ele projetou. Quantas vezes nós fazemos exatamente igual? Nós criamos o filme, e na nossa mente, nós no filme que criamos somos o pior personagem. Não tem esperança, não há nada que possa ser feito, e é esse o filme que a gente cria. Acabou, não tem mais o que fazer, eu vou me contentar com o que der, se cair da mesa eu pego. E a gente que criou o filme, mas o filme não é real. É a gente que desistiu, mas ninguém desistiu da gente ainda, mas a gente desistiu. Ou a gente acredita que todos desistiram e isso só está aqui. Aí a Bíblia vai dizer: e o filho disse ao pai, não, vou voltar, e não sou mais digno, papapá. E ele levantando-se foi para seu pai. Mas ele, estando ainda longe do caminho, seu pai o viu e teve compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e a tua vista, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei o melhor o vestido, e vestiu, e ponde-lhe um anel em sua mão e calçados em seus pés. Trazei aqui um novilho cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho... Você não pegou, eu vou dizer de novo. Este meu filho. Na cabeça do filho, ele não era mais filho. Na cabeça do filho, ele já estava preparado apenas para ser um dos servos. Na cabeça do filho já havia uma desistência paternal. Mas a primeira cena do filme que acontece é diferente do filme que ele projetou. No filme que ele projetou, ele se lança aos pés do pai e se humilha. Mas no filme que acontece, o pai corre até ele e o abraça. No dia que eu voltei para Jesus, eu só tinha uma coisa na minha cabeça. E tudo aquilo que Deus tinha era muito maior do que eu havia projetado no filme que eu havia criado para a minha vida. Eu preciso terminar. Jesus, ele quebra a nossa expectativa com relação às coisas. Ele destrói as nossas expectativas. Ele nos constrange com a sua graça de uma maneira absurda. Ele, de fato, é diferente de tudo. Então, quando Deus falou comigo sobre essa palavra, sobre alinhar o pensamento com o propósito, na verdade a palavra propósito é só um gancho de atenção. Porque não é sobre alinhar a mente com o propósito, é sobre alinhar a nossa mente com aquilo que Deus é. É aprender a olhar da perspectiva que Ele olha. É buscar a perspectiva que Ele tem sobre coisas que nós já desistimos. A minha esposa, sem saber, ela falou algo para mim essa semana. Ela falou assim: amor, você é muito bonzinho. A maneira que você vê as coisas é diferente. Mas sabe, amor, eu vejo igual todo mundo vê. Mas o meu esforço é tentar enxergar da maneira que Jesus enxerga. Porque senão eu desisto da mesma maneira que todo mundo desiste.
Eu desacredito da maneira que todo mundo desacredita. Minhas perspectivas são as piores às vezes também. E enquanto eu estava preparando essa mensagem, enquanto eu estava vivendo essa realidade, sabe, essa semana, eu recebi aquela foto que eu falei para você. Eu tive algumas frustrações comigo, algumas preocupações nasceram. E aí hoje, enquanto eu preparava essa palavra, essa mensagem, ela bateu no meu coração. Às vezes a gente está vivendo uma escassez aonde não há escassez há muito tempo. Às vezes nós estamos tentando forçar uma dor no ambiente que já teve cura há muito tempo, entende? E aí eu preciso dizer para você o que acontece com o filho. O filho volta para casa que ele pensou que não ficaria dentro, e a festa está acontecendo por causa dele. O filho volta para casa para ser humilhado e se humilhar, e quem se humilhou foi o pai dele. Quando o pai dele corre na direção dele, é o pai que está se humilhando, não é mais o filho. Sabe o que o pai estava fazendo? Chamando toda a atenção para ele, não é mesmo? Quando ele levanta o vestido e corre, ninguém olha mais para o filho, ninguém olha mais para a vergonha do filho, mas para a vergonha do pai. Sabe, às vezes a gente criou tudo na nossa cabeça, e Deus já fez tanto por nós, Deus já fez tantos milagres, que não teria por que a gente ficar sofrendo de maneira desnecessária. Termino dizendo para você, quando Jesus levantou o vestido, e ele é o pai da parábola, para correr em direção ao filho, ninguém mais viu o filho, todo mundo viu o pai. Ele virou o diretor do filme novamente. E se for para alguém passar vergonha, que passe eu. Se for para alguém pagar o preço, que pague eu o preço. Tão lindo. Não é sobre alinhar a sua cabeça com o propósito, mas é sobre alinhar a sua mente com aquilo que Deus é. E Deus é maravilhoso e Ele tem misericórdia. Deus é poderoso e Ele ouve a sua oração. E no nome de Jesus, toda tempestade que possa estar acontecendo na sua mente, acaba hoje. Porque o filme que ele escreveu é diferente do filme que você está tentando viver. Eu vou falar de novo, o filme que ele escreveu é diferente do filme que você está tentando viver. O filme que ele escreveu é diferente do filme que você acredita sobre a sua vida. A história que ele tem para você é diferente da história que te contaram ou que você acredita sobre você. E eu vou dizer, eu vou dar um spoiler. É melhor, é mais extraordinário e tem milagre como ingrediente principal. Em nome de Jesus, Pai, acalma a nossa mente agora. Dissipa as mentiras que nós criamos para nós mesmos na nossa mente, Senhor. E nos leva para esse lugar de refúgio e de descanso, aonde a realidade é diferente do que pensamos que seria. Acalma nosso coração, Jesus, e assume o controle total da nossa história. Não seremos escravos dos nossos olhos, nem de nossas percepções equivocadas, mas a partir de hoje, estamos caindo em si. E caindo em si, lembramos que na tua casa nunca faltou nada, na tua presença nunca faltou nada, que o Senhor sempre foi um Deus presente e fiel. Em nome de Jesus, amém
e amém. Ai, Jesus. Eu espero que essa palavra tenha falado profundamente ao seu coração. E agora, nesse final de mensagem, eu vou deixar 2 links para você. O primeiro é para você saber se vamos passar na sua cidade com a nossa tour O Despertar. Lembrando que eu tenho esse presente aqui para entregar para você no dia, algo que vai marcar a sua história. E o segundo link é sobre os nossos 2 livros que nós acabamos de lançar. Primeiro, o nosso devocional Oi Deus, Sou Eu de Novo, e também o nosso novo devocional de 31 dias chamado Um Mês Sem Errar. Eu estou deixando na descrição